Boa noite, pessoal. Boa noite. Não sei nem se é necessário o microfone. Sim, o pessoal lá no fundo vai ter dificuldade. Quem não teve uma avó descolada como aquela ali? Quem não foi um adolescente? Mais ou menos assim, esse conflito de gerações que, com o passar do tempo, nossos cabelos vão ficando assim um pouco mais brancos. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor. Aliás, aqueles jovens que tem aqui, quem é que tem menos de 20 anos aqui na plateia? Menos de 21, 2, já passou? Capaz. Bom, quem tem menos de 20 anos, daqui a 40 anos vai lembrar disso, não é, Tânia? Mais ou menos por aí. Prazer mais uma vez estar aqui. É um prazer enorme e agradecemos ao nosso Pai Maior, ao Mestre Modelo Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, eu pela primeira vez, aqui na frente, ocupando este espaço, que não é muito familiar, e acompanhada do Antônio, que o Antônio já teve outras vezes aqui. É um prazer enorme. E a nossa gratidão por nós podermos realizar esse trabalho até em conjunto, porque como o Fábio colocou, nós somos de Capão da Canoa, da Allan Kardec, e sempre que nos pedem algum tema, nós fizemos uma certa imersão para estudarmos um pouco, e geralmente nós fazemos a dois, embora seja somente ele que apresenta. Mas sempre eu olho os slides, o material, conversamos, e isso é muito bom. E neste mês, o mês da família, quando se fala em família, vem à nossa mente aquelas pessoas mais próximas, as quais nós tanto amamos e sabemos que somos amados também. E dentro da família, na família, o nosso laboratório, a nossa oficina de aprendizado para o nosso dia a dia e para a nossa vida. E como nós precisamos de compreensão, tolerância e perdão. Isso é primordial, é fundamental. E onde é que nós vamos encontrar isso? Qual é o nosso modelo? Qual é o exemplo que nós podemos ter para desenvolver isso dentro da nossa família? Que, lógico, aquilo que for dentro da nossa família irá refletir fora na sociedade. Aonde nós vamos buscar este exemplo? Foi lido uma pergunta do Livro dos Espíritos e eu vou me adiantar um pouquinho mais, vou ajudar esse pessoal, tá? Então nós vamos para a pergunta 625, veja que pulo, hein? Do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. Jesus. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Eis o nosso maior exemplo de compreensão, tolerância e perdão. Muitas vezes nós vamos buscar o exemplo, o modelo nas pessoas, na família ao lado. Aquela família é a família perfeita. O filho do fulano, olha que exemplo aquele filho. Pode ser. Porém, o maior exemplo, o maior modelo, se nós buscarmos em Jesus, no Espírito de Jesus, o nosso irmão, nós estaremos evoluindo, estaremos fazendo a nossa trajetória espiritual de uma forma que vamos levar a compreensão, a tolerância e o perdão. A propósito dessa questão, é fundamental lançar mão de uma frase do Herculano Pires, um médico brasileiro, um dos maiores tradutores da doutrina espírita, que numa frase ele foi absolutamente cirúrgico para utilizar uma linguagem que tem a ver um pouco com a profissão dele, quando ele afirmou categoricamente o seguinte: não existe professor de espiritismo, ponto. Somos todos aprendizes
Ponto. Todos. Por que é fundamental estabelecer essa ligação com essa afirmativa feita pelos Espíritos na questão de número 625? Todas as informações que frequentam as nossas casas, nas exposições doutrinárias, nos grupos de estudo, elas estão abertas a todas as pessoas. Não existe na codificação da doutrina espírita uma informação privilegiada que só o presidente da casa tem aquela solução. Não existe um texto sigiloso, misterioso, oculto. Não existe uma mensagem que será revelada em dado momento para alguns poucos iluminados. Somos todos iluminados. Somos todos ignorantes no sentido do desconhecimento, de não ter o conhecimento pleno da doutrina, e vamos passar pelo mesmo exercício que passa uma figura como o Divaldo Franco. O Divaldo insiste muito bem, mas e quando você tem dúvidas, Divaldo? Eu vou ler o Livro dos Espíritos. E se perguntarem 10 vezes para ele, ele vai dizer o seguinte: na 10ª vez, eu vou ler o Livro dos Espíritos. Por que fazemos isso logo na abertura? Primeiro, Jesus é o nosso modelo guia. Segundo, é impossível ser espírita sem estudar. A nossa fé é uma fé raciocinada e com um agravante que se transforma numa grande oportunidade. No momento em que nós começamos a tomar conhecimento, contato com a codificação, só nos resta uma alternativa: continuar estudando. Cada vez que nós revisitamos uma mesma questão do Livro dos Espíritos, nós passamos a ter um outro entendimento, somados a novos conhecimentos que adquirimos em questões mais à frente. Ou seja, é apaixonante estudar a codificação, rotulada como Consolador, que está há pouco mais de um século e meio conosco, mas está aí para nos consolar e para nos esclarecer. Então é aberto a todas as pessoas, a ninguém em particular e a todos coletivamente. É por isso que os grupos de estudos que tem nas casas, aqui também, que esse estudo em conjunto nos ajuda muito. Lógico que tudo que nós lemos na nossa casa, tudo vai agregar nosso conhecimento. Porém, se nós estivermos num grupo, a troca de ideias, a leitura, a interpretação também, ela se enriquece quanto a isso. Mas indo ao nosso tema, então vamos falar um pouquinho de compreensão. A compreensão é o ato de entender. Isso não tira nenhuma dúvida. Então é fácil entender o outro, entender aquele que está a meu lado, que está mais próximo. É empatia, é eu me colocar no lugar do outro. Eu conseguir me imaginar na situação que o outro está, para que eu possa compreender, talvez, uma situação que esteja passando, ou um momento. Por isso que nós sempre procuramos fazer ao outro aquilo que eu quero que faça a mim, não o contrário. Então, empatia. Condição, característica ou predisposição para aceitar e respeitar opiniões e comportamentos alheios. Então, é uma condição, é uma predisposição que eu tenho, que nós deveríamos ter, deveríamos conseguir. E nós vamos conseguir isso conforme o nosso nível evolutivo. Então, tem pessoas que podem ser mais compreensivas. Tem outras pessoas que, às vezes, nós já taxamos, nós somos muito de julgar o que não deveríamos fazer. Essa pessoa ela é uma pessoa incompreensiva. Não, é tentar esse ato de entender, de nos colocarmos no lugar do outro. É amor. No momento que eu compreendo, eu amo. E a tolerância? A tolerância é a disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Então, é essa disposição que eu vou ter, essa predisposição também, de entender que temos pensamentos diferentes, que agimos diferentes. Às vezes, numa mesma situação, nós tomamos atitudes diferentes, ações diferentes. Nós somos diferentes, somos espíritos diferentes, cada um com a sua missão,
cada um com o seu grau evolutivo, cada um com o seu entendimento. E perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Então, geralmente, acontece que quando nós recebemos alguma ofensa, a primeira coisa nós queremos revidar. Ou então, já vamos dizer alguma palavra, ou falar no mesmo tom que a pessoa, que o outro falou comigo. É difícil. Fácil não é. Mas não é impossível. Estamos num planeta de provas e expiações. Tudo é possível. Se nós não, no momento não temos o que dizer, silêncio. O silêncio falará por nós. E quem sabe devolverá uma tranquilidade a quem nos fez alguma ofensa. E se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra. Então, como eu estava colocando, não revidar. Não, a pessoa falou mais alto, vamos tentar manter o nosso equilíbrio. Às vezes, quando a gente vê, já falamos, é tão bom agora, quem usa muito o WhatsApp, porque se a gente manda alguma coisa errada, tem uns minutinhos que pode apagar, pode deletar a mensagem. Então tem esse. Mas quando nós falamos, a palavra vai, nós não conseguimos puxar de volta. Quantas vezes acontece? Diz uma coisa, eu pensei, já falei. Porque a palavra ela é muito rápida. Então, nós não devemos revidar, não dar a face é isso, é não fazer igual. É tentarmos ficarmos tranquilos, serenos, como dizia o velho Chico. Tomar um copo d'água, colocar um gole d'água na boca, contar até 10 e depois... Quem já visitou essa passagem, onde Jesus afirma que se alguém vos bater na face direita e apresentar-lhe a outra, vai lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo há um desdobramento desse entendimento que não fica tão ao pé da letra. O que significa é responder uma atitude violenta com a paz, com carinho. Não significa submeter-se a uma nova agressão, significa não revidar. Isto é fundamental. Porque o silêncio é a nossa grande garantia de que aquele confronto, pela minha vontade, pela minha iniciativa, pelo meu comportamento, cessou. Por mais que eu não concorde, por mais que eu me sinta magoado, por mais que eu tenha alguns outros desejos não tão nobres quanto permanecer em silêncio. E quando se traz esse tipo de afirmação, que tem a ver com o amor de Jesus e com ele na condição do nosso modelo e guia, o Espírito perfeito que veio nos visitar por obra do poder e da bondade divina, nós temos que ter em mente o seguinte: ninguém está dizendo que é fácil. Nós estamos dizendo que é possível, que é desejável e que o progresso, a nossa caminhada, tem muito desta capacidade de entender esta situação, de que a violência, que o confronto, que sentimentos pouco nobres não nos favorecem absolutamente nada, pelo contrário, atrasam o nosso desenvolvimento. E no caso específico da família, quando assumimos esse comportamento com alguma intolerância, uma falta de compreensão, atinge um núcleo muito maior do que a minha pessoa, do que a nossa pessoa. Nós passamos a irradiar uma energia que não vai fazer bem para ninguém, inclusive nem para nós. Isso. E o perdão. O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Um véu sobre o passado. Isso não quer dizer que nós vamos esquecer. Aconteceu alguma coisa, ou nos fizeram alguma coisa, eu esqueci. Eu perdoei porque eu esqueci. Não, ele fica na nossa memória. Porém, ao lembrar, eu não vou ter mais aquele sentimento que me machucou, aquele sentimento que me magoou com relação à pessoa que fez isso.
Quando eu conseguir lembrar, sem reavivar este sentimento e orar pela pessoa, eu realmente perdoei essa pessoa. Então, por isso que lança o véu sobre o passado. E uma das maneiras que temos de mostrar o amor ao próximo. E todos conhecem, não é? Perdoar-me-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão é um exercício. O perdão, eu considero um dos sentimentos mais nobres. O perdão, ele faz bem a quem perdoa. E muitas vezes, se nós guardarmos aquela mágoa, quem nos magoou talvez nem lembre ou talvez nem tenha feito com intenção de nos magoar. Então eu gosto muito daquela representação que diz, é como segurar uma brasa acesa, a mágoa. Ela queima a minha mão. Eu fico remoendo no meu coração. E muitas vezes a pessoa que me magoou ou não sabe, ou se ela realmente magoou ou fez com alguma intenção, ela depois terá, porque a nossa vida é a lei de causa e efeito, ação e reação. Então não importa o que vai acontecer com o outro, mas sim o que acontece com o meu coração com relação ao outro. Aquele perdão que eu vou dar ao outro. E perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Porque nós também magoamos, não é, pessoal? Nós somos espíritos imperfeitos. Estamos caminhando para uma reforma íntima, para uma evolução. Mas nós ainda somos imperfeitos e nós acabamos magoando, nós acabamos ofendendo. E a maneira como, a forma como nós queremos ser perdoados, nós devemos perdoar também. E que esse perdão, ele seja um perdão, não só dos lábios, eu te perdoo, mas do coração, mas tomara que aconteça o mesmo. Que seja um perdão de coração. Nós temos um amigo em comum que ele diz assim, perdoar eu perdoo, mas que o nome fica anotado no caderninho, fica. Então nós já dissemos para ele, mas então você só está perdoando da boca para fora. Ele disse, não, mas fica no caderninho. Então esse não é o perdão. Porque enquanto nós não perdoarmos, nós vamos ficar remoendo aquela mágoa. A gente vai encostar a cabeça no travesseiro e vai ficar pensando, mas fulano não devia ter feito isso, fulano não devia ter feito aquilo comigo, por que fez isso, por que comigo? Não, vamos perdoar. Porque é uma oportunidade que nós temos também de mostrar o nosso amor ao outro. É um exercício. Não deixa de ser um exercício. Nós estamos no Setembro Amarelo, uma campanha que vocês estão acompanhando, evidentemente, a grande mídia mundial trabalhando nessa questão do suicídio. Sem entrar no mérito, evidentemente, mas estabelecendo uma ligação entre a atitude do perdoar ou não perdoar. Nós corremos o risco de, em não reconhecendo a nossa condição de espíritos imperfeitos, de sermos impiedosos, pouco tolerantes conosco mesmo. Pensemos um pouquinho a respeito dessa questão. Sem dizer que acontece isto ou aquilo porque a pessoa não conseguiu o auto-perdão. Porque no momento em que nós nos conhecemos, sabemos o que estamos aqui, minimamente, qual é a condição desta nossa passagem, nós teremos em vários momentos não apenas de perdoar as pessoas, teremos que ter a capacidade do auto-perdão, de reconhecer a nossa condição de imperfeitos, de falhos e que cometemos equívocos. Se isto é verdadeiro, quanto nós precisamos de perdão? Mais ou menos do que teremos que perdoar? Será que até hoje ninguém na vida teve que perdoar as minhas atitudes? Será que ninguém na família, por exemplo, teve que perdoar uma atitude
mais ríspida da minha parte, uma falta de compreensão, uma comunicação mais violenta, uma falta de solidariedade, que a pessoa se sentiu desatendida, um filho, a esposa, o esposo, um irmão, alguém muito próximo, alguém que conosco divide o dia a dia, às vezes até o mesmo teto. Será que nós nunca precisamos até esse momento de um perdão? Será que nós não vamos precisar amanhã, nós estamos precisando hoje de um perdão? Quem sabe se nós somos perdoados e nem sabíamos que estávamos sendo perdoados, porque no momento em que nós tivemos a inadequada atitude, uma ação um pouco descolocada do racional, do amor, que deve reinar entre as pessoas, especialmente na família, não só na família, mas especialmente, será que nós já não fomos perdoados centenas de vezes e não temos conhecimento disso? Se nós conseguirmos processar isso, talvez fique mais fácil para perdoar. E um detalhe fundamental que a Kardec deixou muito claro: perdão lança um véu sobre o passado. Não significa que nós vamos, num estalar de dedo, esquecer. Significa que nós amorosamente vamos reconhecer no outro tantas falhas quanto as nossas, ou quem sabe até menos do que as nossas. Porque também é muito simples projetar imperfeições nos outros e não ter a mesma resolução no espelho da vida. Conseguir me olhar como um imperfeito, conseguir me perceber como um ser que está evoluindo, que está indo em frente, mas que tem algumas correções a fazer. Nesse rumo, só para lembrar, quem somos? Espíritos imortais, ainda imperfeitos. Será que todos nós temos consciência que somos espíritos imperfeitos? Recebendo pela bondade divina uma oportunidade para progredir, mais comumente conhecida como reencarnação. A reencarnação não passa disso. Um espírito imperfeito, que pela bondade do nosso Criador, recebe esta chance de restabelecer uma caminhada e progredir. Sem entrar no detalhe que todos nós teremos diferentes progressos de acordo com a nossa pregressa passagem, principalmente na condição de que o nosso livre-arbítrio seja suficientemente firme para que tomemos as decisões mais adequadas, o que nem sempre acontece. E aonde nós estamos? Eu coloquei aquele globo ali nas mãos para lembrar que aquelas mãos podem ser as mãos de Deus ou pode ser as mãos de toda a humanidade, porque este é o nosso lar nesse momento. Onde estamos? Estamos num planeta de provas e expiações que caminha para a regeneração. Mas eu gostaria que a Terra se transformasse num planeta da regeneração amanhã, mês que vem, 2020, 2040 no máximo, para que eu conseguisse aproveitar alguma coisa. A nossa abordagem sobre tempo é completamente diferente do tempo do universo. Nós vivemos aqui 70, 80, 100 anos, é uma coisa maluca, muito tempo. Mas isso no contexto da humanidade é pouca coisa, é muito pouca coisa. Então a Terra caminha para ser uma planeta da regeneração, é certo que sim, basta que nós engatemos uma marcha ré e demos uma verificada como nos comportávamos há 100, 200, 300 anos. Não que a barbárie e as injustiças tenham desaparecido, não. Elas continuam aí, lamentavelmente. Mas seguramente nós temos que admitir que hoje nós somos a melhor versão da humanidade possível. Hoje, em 2019, em setembro de 2019, nós todos somos a melhor versão que a humanidade poderia produzir. E pôde. Então as coisas estão andando. Talvez não na velocidade que cada um de nós deseja. E para onde nós vamos? Se somos espíritos imortais, ainda imperfeitos, com a chance de progresso, e estamos nesse planeta que vai para a regeneração, mas para onde nós vamos, afinal de contas? Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso grande objetivo? O nosso caminho, meus irmãos, por incrível que pareça, é o da perfeição.
Eu vou repetir. O caminho dos espíritos imperfeitos, todos por obra divina, que Deus nos cria, nos dá todas essas chances e coloca um chipzinho, uma pecinha chamada livre-arbítrio, que nos permite, inclusive, fazer tudo errado. A bondade divina é assim que funciona. Então veja o tamanho da responsabilidade que Ele nos coloca. Ele nos dá a oportunidade e põe essa pecinha ali, livre-arbítrio. E é comigo. Então eu não consigo olhar para trás e culpar ninguém, é comigo. O caminho é a perfeição. Chegaremos todos à perfeição no mesmo tempo. Vamos marcar uma data. Que daqui a 200 anos, todos os espíritos que passaram pela terra serão perfeitos. Não. Nós temos diferentes idades, nós temos diferentes experiências, nós trabalhamos de maneira diferente. O nosso livre-arbítrio permite tudo. Alguns progridem mais do que os outros, alguns recebem, todos recebemos a mesma mensagem, ou a maioria de nós recebemos a mesma mensagem de Jesus, falando de amor, falando de que a semeadura é opcional, agora a colheita ela é obrigatória. E que tipo de semente nós colocamos na terra? Às vezes não é a melhor das sementes, mas o fruto dessa que não é a melhor das sementes terá que ser colhido. Então o nosso caminho é a perfeição. Dá para encerrar aqui, vamos todos para casa pensando o seguinte: eu serei perfeito. Aí você chega em casa e diz isso e alguém te olha e diz: mas que perfeito? Quando? Que resposta vocês dariam? Que resposta nós daríamos? Eu serei um espírito perfeito. Porque eu acabei de ouvir sobre a compreensão, tolerância e perdão e já sei tudo. Então é isso. Vamos pensar nessa questão. O nosso caminho é esse, em diferentes velocidades, porque graças a Deus nós somos diferentes. Já pensou se nós fôssemos todos iguais? Tivéssemos os mesmos comportamentos, as mesmas habilidades, as mesmas atitudes, nós correríamos o risco de ter um planeta que tivesse, por exemplo, só carpinteiro. Só tinha carpinteiro. Se precisasse um cidadão para sentar o tijolo, não ia dar, porque não tem. Só tem esse planeta, só tem carpinteiro. Nós somos diferentes e desenvolvemos diferentemente as nossas habilidades. Agora, estamos falando em família, e esse livro, Constelação Familiar, do Divaldo Franco, psicografado pelo Divaldo, por Joana de Anjos, traz uma definição que, num primeiro momento, pode se nos apresentar como alguma coisa trágica, terrível. Mas se me dissesse que era assim, eu nem queria reencarnar, e muito menos saber de família. Eu ficava lá no meu canto. Mas o planeta é de oportunidade, de provas e de expiações. Olha o que Joana diz, em se tratando de família. Desafetos graves mergulham nas vestes carnais, reencarnam, a fim de recomeçar a experiência evolutiva, nos braços e na ternura dos seus antigos algozes ou de suas vítimas desditosas, experimentando vivências de reparação mediante a compaixão e a ternura que propiciam encantamento, renovação e paz. Então, quando nós olhamos por cima da cerca, para o outro lado da rua, e vemos aquela família harmonizada, perfeita, amorosa, que não tem problema de natureza nenhuma, nunca discute, jamais ficam de bico torto um com o outro, talvez eu esteja vendo uma foto e não um filme. O que a doutrina nos explica com clareza é que efetivamente existem constituições familiares que vêm com um nível de harmonia diferenciado na medida em que experimentaram em convivências anteriores a intensificação do amor, do entendimento que nós estamos aqui para nos harmonizar e para amar. Tem aquela brincadeira do cidadão que ficou sabendo depois da sua passagem que teria que voltar com a mesma esposa, mas ele tinha aturado ela a vida inteira. Entenda o contrário também, que quando voltou ficou sabendo: olha, você vai voltar. Não, para aí, eu fiquei suportando a vida inteira, lá 70 anos, dos quais 58 casado com aquela criatura. Você vai dizer que eu vou voltar com ela? Sim, sim. Mas eu aguentei, eu fui resiliente, eu não fiz nada, eu fui paciente. Não, você vai voltar, sim.
Você vai voltar porque agora você vai aprender a amar. Aturar é uma coisa, amar é outra. Então, a nossa família é uma escola com todas as suas variáveis. E nunca é demais recomendar paciência. Tem uma lenda que diz que paciência é a ciência da paz. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Agora vejam que mensagem tem nesse texto aqui, que diz o seguinte: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Talvez alguns de vocês já tenham lido, tenham ouvido, tenham tomado contato. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. É a transferência de umas moedas, é a transferência de alguns recursos financeiros. É a transferência de uma cesta básica, é a transferência do sapato velho às vezes furado, é a transferência de uma camisa que já não tem mais botões, mas eu transfiro, é a transferência de um acolchoado que rasgou, é a transferência daquela moda que eu não uso mais e preciso abrir espaço no meu roupeiro e faço. Essa é a mais fácil que tem. Outra, estamos falando de família. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Mas o que pode ser mais meritório que dar esmola para as pessoas que precisam? O que pode ser mais meritório do que dar comida para quem está com fome? O que pode ser mais meritório do que dar de beber a quem tem sede? Dar um teto a quem não tem teto? Ajudar uma instituição de caridade? Fazer doações do Criança Esperança e outras tantas campanhas? O que pode ser mais meritório do que tentar auxiliar os irmãos que por algum motivo estão experimentando algumas dificuldades de ordem material? Esta é a mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. E também, muitas vezes, é tão fácil nós sermos tolerantes com o nosso chefe, o nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, e não exercer essa mesma tolerância dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso companheiro, o nosso marido, o nosso irmão, nossa mãe, muitas vezes os pais que convivem conosco ou que têm necessidade da nossa atenção. É tão mais fácil nós compreendermos as pessoas que fazem parte da nossa família espiritual, vamos dizer assim, do que da nossa família biológica. Nós fazemos o exercício fora da nossa família, do nosso lar. E quando chegamos no nosso lar, mas eu tive que aguentar hoje o dia inteiro fulano, estou cansado, agora vem mais você com este problema? Mais você? Às vezes acontece isso, que parece que a família, então não há esse desprendimento, essa caridade dentro do nosso próprio lar, não há necessidade disso, porque de uma forma silenciosa todos nos entenderão e todos nos perdoarão. Então, por isso que a caridade maior é dentro do nosso próprio lar, com as pessoas que nós convivemos. Pois é. Mas é muito provável que isso conosco não acontece. Nós somos tão carinhosos, tão amorosos, tão atenciosos, tão solícitos nas nossas casas quanto somos no trabalho, ou no relacionamento com os nossos clientes. Porque se diferente disso fosse, talvez nós estivéssemos experimentando por um lapso de tempo na nossa vida a dupla personalidade. Eu sou uma criatura em casa e quando saio, passo pelo portão, eu assumo uma outra personalidade. Eu sou o queridinho na rua e o mal-humorado em casa. Mas não é o nosso caso, então nem sei por que estamos falando a respeito do assunto.
Estes pontos ali, meus amigos, daria para nós ficarmos mais ou menos uma semana conversando a respeito desse assunto, mas eu quero convidá-los a dar uma olhadinha para aquela foto da esquerda, bem no canto em cima. Imaginar a situação daquele menino, daquele pai, com as mãos na cabeça, não sei se ele está colocando as mãos na cabeça ou nos ouvidos, para não ouvir algo que está sendo dito. Aquela senhora que está ali falando, eu também para o pai, e o pai disse não. E uma criança, como é um ser inteligente, não disse nada para a mãe, tinha pedido para o pai, foi lá e pediu para a mãe e a mãe deixou. Isso também não acontece aqui nos olhos. Então, aquela circunstância, ela tem tudo, mesmo que nós não desejemos, para traduzir a eclosão de um grande conflito no casal. A criança pode ter sido agente não deliberado, não com má intenção, mas criança. E aí ele está ouvindo aquela troca de gentilezas que os dois estão fazendo, que deve estar sendo extremamente amorosa, porque ele está feliz. Vejam pela fisionomia dele que ele está feliz. O pai e a mãe devem estar fazendo declarações de amor, de algumas coisas assim. Imagine, vou deixar de ser irônico, vamos direto ao ponto, imagine como funciona a cabeça de uma criança, com 7, 8, 10 anos, que até aquele menino, 11, 12 anos, que assiste uma discussão dos pais, seja qual for o assunto, seja de ordem financeira, seja o que for o assunto, ele tem a parte ou não. Imagina o que nós produzimos na formação desse espírito que nos foi confiado numa circunstância como aquela. 2 adultos, ditos muito mais experientes do que a criança, pelo menos em tese, batendo boca na frente de uma criança. Vamos imaginar o que isso vai produzir na formação desse espírito. Logo abaixo tem uma outra foto. Ali não há dúvida de que o menino está tapando os ouvidos, porque ele não quer ouvir o que aquela criatura está dizendo para ele. Provavelmente aquela criatura é o pai dele. É possível que seja o pai dele. Aquilo poderia estar traduzindo um jovem rebelde, um jovem que não está atendendo, vamos dizer assim, as recomendações da sua família, que repetidamente tem cometido deslizes ou tem assumido um comportamento diferente do que a família espera. Essa é uma possibilidade. Ou pode ter uma outra variável. Aquele pode ser um pai que convive minimamente com os filhos, com esse menino em especial. E quando isto acontece, é reservado única e exclusivamente para broncas. Ou seja, aquilo que para o pai funciona como diálogo, para o menino funciona só como bronca. Porque são tão esporádicos os encontros que eles têm para que nós pudéssemos, quem sabe, colocá-los na condição de diálogo, que o pai só é acionado para dar uma bronca ou só se sente à vontade para chamar o menino e bronca ele. Quantas vezes aquele menino vai aguentar isso? Ele não está traduzindo claramente que não interessa, que ele não quer ouvir. Não necessariamente pode ser a repetição de um discurso do pai. Pode ser a repetição de uma situação. O meu pai não marca presença comigo, não me acompanha em absolutamente nada, não me acompanha na escola, não participa das minhas atividades, não quer saber o que eu ando fazendo, e é o menor sinal de inconsistência me chama para me dar uma bronca. O meu pai não me conhece, não conversa comigo, ele só me dá bronca. É possível. É possível. As duas versões são aplicáveis nesse caso. E por último, aquela circunstância do casal e 2 jovens. Poderiam ser irmãos? Sim. Se fossem irmãos, vamos dizer que sejam irmãos. Um deles aprontou, o outro não aprontou. E o pai e a mãe resolvem fazer uma correção dos dois. Um não tem nada a ver com a história. Aquele que não teve nenhum comportamento adequado vai ter que ouvir pelo outro. Funciona maravilhosamente bem você levar uma bronca que não tem nada a ver com ela, por mais que a intenção seja educativa.
Ou aquela menina pode ter trazido um possível interessado no relacionamento um pouco mais sério com ela, um namoradinho, coisa que vale. E o pai e a mãe resolvem manifestar a sua desaprovação no ato, na presença dos dois. Como é que ela vai se sentir? Como é que ele, se fosse na casa dele, ele está trazendo a namoradinha pela primeira vez para apresentar pelos pais, e os pais traçam ali um discurso, uma comunicação violenta, intimidando o jovem. Nós não estamos em momento algum dizendo que o relacionamento entre pais e filhos é uma maravilha, que é um mar de rosas, não é isso. Talvez nós tenhamos que voltar a falar em amor, em tolerância, em perdão, em compreensão. Compreender que esse conflito etário, ou seja, os jovens, conosco um pouco mais experientes, ele é eterno, ele nunca será resolvido, assim como nós nunca resolvemos as diferenças com os nossos pais. Quando é que as nossas diferenças com os nossos pais começam a aproximar? Quem tem menos de 20 anos não vai saber disso. Lá depois dos 35, 40, nós vamos começar a lembrar, puxa vida, a mãe tinha razão. Mas o pai sabia o que estava dizendo. E isso era a vida. Não tem como antecipar essas coisas. Então, essas 3 fotos aqui, que nós poderíamos colocar outras tantas situações, traduzem comportamentos que podem ser melhorados. Existem famílias onde os filhos são absolutamente infalíveis, têm um comportamento exemplar desde o nascimento até a fase adulta, que os pais nunca precisam dialogar, que o filho tem um piloto automático que ele só faz as coisas certas. As nossas crianças nascem com um piloto automático lá que nasceu, esse aqui vai ser 100% o tempo todo. Nunca precisei conversar com meu filho a respeito de nada, nem sobre sexo, nem sobre drogas, sobre coisa nenhuma, ele sabe tudo, não sei como é que ele aprendeu. Parabéns. Porque o normal, a família sendo uma escola, é que essas dificuldades de relacionamento aconteçam e que nós tenhamos que entrar em ação. Um pouquinho. E com isso nós não queremos dizer assim que os pais têm que ser coniventes com os filhos, com todas as atitudes dos filhos, não é isso, mas é a forma. Porque Jesus, quando precisou ser enérgico, ele foi também. Ele soube usar a palavra de uma forma mais enérgica. Mas ele jamais foi agressivo. Mas ele se colocou e colocou a verdade a todos. E a mesma coisa estes espíritos que são colocados sob a nossa responsabilidade. A forma como nós agimos com eles. Porque eles vão aprender como nós fazemos. Se houver discussão, se houver gritos dentro de casa, eles vão chegar na escola, eles vão gritar com o colega, eles vão agir da mesma forma. Se houver silêncio, se houver... Porque a criança percebe, os pais podem não brigar, mas eles não se falam. A criança percebe essa frieza. Procurar conversar e sempre com amorosidade. Amorosidade entre o casal e com os filhos. Como nós já dissemos, fácil não é, mas é um exercício, é um treinamento, é um dia a dia. Hoje a gente faz certo, amanhã erra, volta. Deus está sempre nos dando oportunidade, cada dia uma oportunidade. Tem que aumentar o estoque de perdão, pessoal. Isso é fundamental. As posturas em família impactam diretamente o desenvolvimento do espírito em aprendizado perante os desafios retificadores. Dá simplesmente para dizer o seguinte: o exemplo. Postura é exemplo, não é só fala. Nós não podemos afastar a orientação, não podemos afastar o diálogo. Exemplo, pessoal. Exemplo. Isso que a Dag acabou de colocar. Os pais não dialogam, querem que tipo de resultado? Terão silêncio. Se os pais não exercitam, bom, o negócio é que eles estão de bico torto. Pai e mãe não estão bem, não sei o que está acontecendo. Então, e vão fazer silêncio. E aí nós vamos criando afastamento. Então, comportamento. O olhar compreensivo favorece o respeito ao evolutivo individual, valoriza o desenvolvimento das potencialidades
e entende o equívoco como degrau de ascensão. Olha essa questão. Entender o equívoco, entender o erro, como degrau de ascensão. Quando nós fazemos as coisas certas, e eu espero que todos nós estejamos agindo corretamente, passa tudo bem batido. Mas surge uma barbeiragem, um pequeno deslize, aquilo passa a assumir uma importância maior do que todos os outros acertos. E por vezes nós podemos cometer esse equívoco de entendimento, de interpretação, também para com os nossos filhos ou para qualquer integrante da família. O equívoco é um degrau de ascensão. Muito provavelmente, seres racionais, espíritos que estão buscando progresso, não repetem os mesmos erros. Se o assunto for tratado com alguma amorosidade, com alguma tolerância. A ação julgadora e a crítica destrutiva, ou seja, aquela colocar a criatura para baixo, usando termos do tipo, você não tem jeito, assim eu não aguento mais, eu não consigo mais lidar com esse menino, eu não consigo lidar mais com essa mulher, eu não consigo mais conviver com esse homem. São coisas negativas, são coisas definitivas de afastamento, é uma linguagem completa de desamor. A ação julgadora e a crítica destrutiva tendem a valorizar o erro, a estimular a culpa e a desencadear condutas de inibição, medo e estagnação. Por vezes, a família pode, através desse equívoco, encurralar uma pessoa, fazer com que ela se torne inoperante, que tenha medo de errar, como se para qualquer um de nós, experimentando essa chance reencarnatória, nós não temos mais erros. Não, tudo que eu tinha que errar na minha vida, eu já errei. Daqui para frente é só festa, é só alegria. Tenhamos cuidado, temos muito cuidado nessas questões de observação dos comportamentos. E para quem eventualmente está enfrentando nesse momento algum drama de consciência, porque quando nós começamos a falar desse assunto, nós começamos a lembrar das muitas coisas boas que temos feito na nossa vida, e é possível que tenhamos lembrança de algumas coisas não tão boas assim. Lembrar dessa expressão, dessa frase, porque ela é doutrinariamente ajustada, porque ela esclarece e consola. E embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, ou seja, eu não consigo consertar coisas lá de 10, 20, 15 anos, às vezes até é possível, mas eu não posso dirigir a minha vida olhando pelo retrovisor. Eu preciso olhar em frente, pelo para-brisa, aqui em frente. O retrovisor é apenas uma referência para que eu me mantenha no caminho. Eu não posso dirigir indo à frente olhando pelo retrovisor. Qualquer um de nós pode iniciar agora e fazer um novo fim. Se eventualmente eu estou enfrentando ou vivendo com situações de falta de diálogo, de falta de perdão, de falta de compreensão, agora é a hora. Se a nossa consciência se amplia através da doutrina suficientemente para que nós tenhamos presente de que uma ação precisa ser empreendida para que o caminhar seja melhorado, agora é a hora. Sob pena de ficar olhando para o passado, ruminando coisas que não é mais possível resolver e deixar de tratar das soluções que estão na nossa mão. As ações do presente vão construir um futuro melhor desde que eu tenha consciência de que a única coisa que eu posso mudar agora, imediatamente, é o amanhã. Esse restinho de hoje, mas se eu mudar as minhas ações. Isso é consolador. Isso aqui fica muito claro o que a pessoa com essa ação pode estar desejando, que é estabelecer o julgamento, apontar o dedo elegendo um culpado, outras vezes até transferindo responsabilidades. E tem um texto no Evangelho que nos coloca no devido lugar, todos, não alguns em particular. Está lá no capítulo 10, no item 11. Não julgueis a fim de não serdes julgado, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros.
o nosso comportamento para com os outros, como foi dito anteriormente, uma outra passagem do Evangelho, vai gerar aquilo que nós temos de expectativa deles para conosco. Se eu sou impiedoso, se eu sou absolutamente intolerante, pouco compreensivo, não consigo perdoar, é o projeto que eu estou fazendo. Comportamento gera comportamento. E o fato de não julgar é decisivo. E aqui, só para recuperar rapidamente: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. É a repetição do raciocínio anterior? Pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Vocês já imaginaram se nós conseguíssemos cumprir só isso? Tratar todos os homens como quereríeis que eles nos tratassem. Nós não precisaríamos provavelmente de judiciário. Nós não precisaríamos de presídios. Bom, tem alguém que trabalha no judiciário aqui também, da polícia militar, pode ter, da polícia civil. Não estou falando de desemprego, estou falando de amor. Quantas estruturas são mantidas pela humanidade para nos preservar uns dos outros? Quantos recursos, que volume de recursos são investidos no planeta para fazer armas cada vez mais letais para matar quem? Os extraterrestres? Para enfrentar seres de outro planeta que querem invadir a Terra e vir aqui comer o nosso arroz, o nosso feijão? As aeronaves, as bombas, os tanques de guerra, as armas químicas são para nos defender de quem? Do desamor, do egoísmo, da falta de diálogo, da falta de consciência de que daqui não se leva absolutamente nada. Eu sempre digo, não conheço nenhum caixão que a criatura vai para o enterro e vem 15 carretas atrás que vão descer no mesmo buraco para ele levar uma porção de coisas ali, eletrodomésticos, ouro, dinheiro, joias, sapatos, calçados, essas coisas. Nós não levamos nada. Mas mesmo assim somos egoístas e somos apegados. O que fazer? O que nós podemos fazer agora, imediatamente? Não responda, eu só vou perguntar. Por favor, não levantem o dedo, não digam nada. O que é que faz o Evangelho no lar aqui? Então aqui fica uma sugestão. Para melhorar esses itens que nós trabalhamos basicamente aqui, a compreensão, a tolerância, o perdão em família, precisamos implantar a cultura religiosa através do Evangelho no lar. Meia hora por semana, não mais do que isso. Meia hora por semana, Evangelho segundo o Espiritismo, uma breve oração, a leitura, algumas observações, uma oração de encerramento, e está concluído. Se você nunca ouviu falar a respeito do Evangelho no lar, quem sabe é uma oportunidade. Nós temos uma preocupação, principalmente as mulheres, de estarmos com a nossa casa e fazermos a limpeza na casa. Nós temos que fazer a limpeza na casa, a faxina. E quando nós praticamos o Evangelho no lar, nós fazemos a nossa limpeza espiritual, a nossa faxina espiritual. Quer dizer, nós vamos, aos maus pensamentos, nós vamos colocar do coração para fora, da porta para fora. E vamos trazer os bons pensamentos, as mensagens de luz para dentro do nosso lar, para dentro das pessoas que convivem conosco ali e mesmo distante, porque nós vamos emanando essa energia. Não sei se vocês lá no fundo conseguem perceber essa construção ali de pedras. Isso é um templo lá no Peru, que foi construído lá depois de 1400, nunca foi concluída essa cidade. Se nós observarmos rapidamente, já estamos encaminhando o nosso encerramento, se nós observarmos, nós vamos verificar que existem pedras de diferentes tamanhos. De diferentes tamanhos, de diferentes formatos. E uma delas, por acaso, está caída aqui. Deslocou-se. Isso aí tem um século e meio, mais ou menos.
E aí nós vamos, aliás, 500 anos, 600 anos. Se nós formos verificar, comparado com o que nós temos hoje na construção, seria alguma coisa completamente irregular, né? Nós vamos tentar fazer uma parede com tijolos iguais, do mesmo tamanho, com um alinhamento diferente. Esta pode ser a tradução das nossas famílias. Tamanhos diferentes no aspecto de avanço, de progresso. Espíritos reunidos no mesmo núcleo familiar com diferentes experiências. Uns maiores, como se fosse possível medir em termos de experiência apenas, que já experimentaram outras circunstâncias e progrediram um pouco mais. Outros um pouco menores, que estão numa fase mais embrionária, mais intermediária, se é que é possível dizer intermediária, mas todos eles cumprindo com o seu papel, encaixados uns dos outros. Estão encaixados, cada um cumprindo com o seu papel, independentemente do seu tamanho, da sua experiência. Assim são as nossas famílias. E por que a parábola do semeador vai nos ajudar nesse entendimento? Saiu o semeador a semear sua semente, algumas caíram ao longo do caminho. O que aconteceu com as sementes que caíram ao longo do caminho? Os pássaros vieram e essas não vão germinar. Outras caíram em lugares pedregosos. Lugares pedregosos, a profundidade do solo é pequena, até germina, mas com o sol perecem, não vingam. Outras caíram entre os espinheiros, germina, mas foram abafadas pelos espinheiros. E outras caíram em terra boa. Por óbvio, as que caíram em terra boa germinaram, mas com um detalhe fundamental, estabelecendo uma ligação com as famílias e com essa composição das pedras também, cada um cumprindo com a sua finalidade, com as suas habilidades e com o seu estágio de evolução. Algumas das sementes que caíram em terra boa renderam 100 por 1, outras 60 e outras 30. O Alírio tem um livro que eu não lembro do nome dele agora, mas é uma capinha verde. Saúde nas relações familiares. Saúde nas relações familiares. Então ele está salvando a lavoura nesse momento. Ele trata essa questão da parábola do semeador, nos alertando para o óbvio. Nós não podemos imaginar a nossa família feita como uma construção atual, com os tijolos todos iguais, todos do mesmo tamanho. Nós temos que imaginar a nossa família, cada um cumprindo o seu papel. Não tem argamassa, a ligação é amor. Nos aceitando exatamente como somos, tratando de nos apoiar uns aos outros, para que ela persista, para que ela seja sólida, para que ela seja frondosa, se fosse uma árvore. Mas cada um com as suas características, com a sua individualidade a serviço daquela célula chamada família. Porque se nós quisermos nos declarar felizes, se os nossos filhos, os integrantes da nossa família, não, para ser legal, todo mundo tem que render 100 por 1. Não vai. Todos os meus filhos receberam as mesmas condições materiais, as mesmas condições de escola, então eles têm que ter o mesmo salário, têm que ter os mesmos bens. E quantas vezes nós, como família, tentamos criar uma circunstância de rigorosa igualdade nos nossos filhos, de habilidade, de sucesso profissional, sucesso pessoal, estabilidade nos relacionamentos conjugais, como se eles fossem iguais. Nós não somos iguais. E a felicidade está justamente nas diferenças. Uns vão render 100, outros vão render 60, outros 30. Significa que esse 30 não serve, que ele tem que ser descartado, ele não rendeu a expectativa que eu tinha, o meu filho não faz aquilo que eu quero. Existem, aqui em Osório não, famílias que praticamente impõem que a criatura tem que seguir uma determinada profissão, como se isso fosse programado pelos pais, como se a criança não tivesse vontade própria, como se o jovem não tivesse o livre-arbítrio para definir o que vai lhe deixar feliz. Porque o que deixa um ser feliz
pode não servir nos olhos dos outros. E muitas vezes, inadvertidamente, nós nos projetamos nos nossos filhos. Eu gostaria de ter feito medicina, não fiz, vou impor para que meu filho e minha filha façam medicina, porque é uma vontade que eu tenho. Mas será que é a vontade dele? Então a parábola do semeador nos deixa caracterizado de que nós temos que continuar semeando. Nós como pais, nós como seres, nós como espíritos imperfeitos, que estamos experimentando essa grande chance, nós temos que continuar semeando. Porque a germinação não depende apenas da qualidade da semente. Ela depende muito de outros fatores que não estão exclusivamente na semente. Uma semente de qualidade que é em terra boa vai germinar ao longo do caminho, o pássaro vai comer. E aí o problema é de quem semeou. A diferença de rendimento entre as sementes. Nós somos diferentes. Nós teremos comportamentos diferentes. O que acredito que todos nós temos que ter em mente é quão melhores do que ontem eu posso ser hoje e quanto melhor amanhã eu posso ser ainda do que estou produzindo hoje. E isso requer compreensão, isso requer tolerância e perdão. Lembrando sempre de que eu posso, a partir de agora, escrever uma história bem mais completa e depende única e exclusivamente da minha vontade. Algo mais? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Foi um prazer muito grande estabelecer esse diálogo, essa troca de informações, e o meu desejo está lá, que Deus ilumine os nossos caminhos. Obrigado.